Então, para iniciar aqui, eu vou estar usando uma agulha número 4 e um barbante na espessura 6. Eu vou pesar aqui a média que dá para cada motivo. Então, aqui eu tenho esse, vai depender às vezes da espessura do barbante, mesmo sendo 6, tem marcas que é mais grosso, tem marcas que é um pouquinho mais fino. Então, aqui, esse rosa, vou dobrar, fiquei aqui com 31 gramas, ó, 31 gramas. Esse cinza, ele ficou com 27 gramas. Esse bege ficou com 34 gramas. Então, é o mesmo tamanho, a mesma numeração 6. Eu fiz com agulha 4 e ele dá essa diferença. Então, só tô trazendo aqui para ter uma média. Então, eu vou falar que dá 35 gramas para cada motivo desses aqui, para não faltar. Vai depender muito da espessura. Então, esse aqui, ó, dá a impressão que ele é um pouquinho mais fino, mesmo sendo numeração 6, feito com agulha número 4, ele vai ficar do mesmo tamanho. Só que ele dá essa diferença. Então, eu vou recomendar que você use aí, você separe 35 gramas para cada motivo, para não correr o risco de faltar. Para iniciar aqui, eu vou fazer o anel mágico, ou se você não gosta de fazer o anel mágico, faz 5 correntinhas e fecha com ponto baixíssimo. Mas eu gosto de fazer com o círculo mágico, que ele fica bem fechadinho esse início aqui da carreira. Vou repetir novamente como eu faço nos dedos, se você não tem costume de trabalhar com anel mágico. Eu uso esses 2 dedos, deixo uma ponta, seguro com esse dedo, passo lá pro outro lado, assim, e venho novamente, passo mais uma vez e seguro. Coloco a minha agulha aqui, puxo essa outra, dou uma leve girada na minha agulha e passo esse fio aqui que vem lá do cone, ó. E faço um ponto baixo, tiro os meus dedos, posso fechar um pouquinho esse círculo, fiz um ponto baixo, subo mais 2 correntes para dar a altura do ponto alto. Laço, dentro do espaço, eu faço mais um ponto alto. 2 correntes de espaço, laço, venho dentro do círculo novamente, trabalhando sobre essas 2 pontas, essas 2 partes, e trabalho 2 pontos altos novamente. 2 correntes dentro do círculo, 2 pontos altos. Sempre se atenta para trabalhar sobre esses dois barbantes aqui, ó, essas 2 partes. 2 correntes, e aqui eu tenho 1, 2, 3 grupinhos de 2 pontos altos e vou repetindo esta mesma sequência. 2 pontos altos separados por 2 correntes, até ficar um total de 6 grupos de 2 pontos altos. Aqui o meu 5º grupo, 2 correntes, novamente, 2 pontos altos. 2 correntes, então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Puxo esse fio aqui inicial até deixar bem fechado, depois eu faço o arremate. 2 correntinhas, aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto que eu subi as correntinhas e o meu segundo. Eu pulo esse primeiro, venho sobre o segundo e faço um ponto baixíssimo sobre ele. E venho dentro do espaço e faço um ponto baixíssimo. Eu gosto de iniciar as carreiras aqui dentro desse espaço, para ele não ficar muito aparente aquela marcação de final e início de carreira. Não inicio sobre os pontos altos, eu faço ponto baixíssimo e inicio aqui com ponto baixíssimo dentro desse espaço das 2 correntinhas. Fiz um ponto baixíssimo, vou subir 1, 2 correntes para dar a altura do ponto alto e mais 2 correntes de espaço. Então, aqui eu fico com ponto alto e mais 2 correntes. Laço e dentro desse mesmo espaço eu faço um ponto alto. Fico assim, um ponto alto, né, as 2 correntinhas, 2 correntes de espaço e um ponto alto. Laço e agora eu tenho esses 2 pontos altos da carreira anterior. Sobre o primeiro eu faço um ponto alto, sobre o segundo, ponto alto.
venho dentro do espaço um ponto alto também. Então, aqui eu fiquei com uma sequência de 1, 2, 3, 4 pontos altos, sem contar, aqui eu tenho as duas correntinhas e um ponto alto, uma sequência de 4. Duas correntes, laço, dentro do mesmo espaço, eu faço um ponto alto. Então, no espaço eu fico assim, ponto alto, duas correntes no ponto alto. Laço e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Primeiro, no segundo, e aqui dentro do espaço eu faço um ponto alto também. Então, eu fiquei uma sequência de 4 pontos altos. Duas correntes, inicio novamente a mesma repetição. No espaço eu faço um ponto alto, laço, ponto sobre ponto. No espaço, um ponto alto, totalizando o bloco de 4. Duas correntes, inicio novamente a mesma repetição. Ponto alto, ponto sobre ponto, e no espaço, um ponto alto. Duas correntes, eu vou fazendo até chegar no final. Duas correntes, no espaço, um ponto alto. Ficando assim, ó. Sempre os bloquinhos de 4 pontos altos separados por duas correntinhas. Então, aqui eu fiz no espaço ponto alto, e notem que eu tenho mais 2 pontos altos aqui, o último grupo, que eu iniciei no espaço, então, eu tenho 2 pontos altos. Sobre o primeiro, eu trabalho um ponto alto, e sobre o último aqui, eu trabalho um ponto alto também. Precisa totalizar um grupo de 4 pontos altos também, com essas correntinhas que eu subi. Então, aqui eu conto 1, 2 no segundo. Na segunda correntinha, eu faço um ponto baixíssimo para finalizar a carreira. Então, ficou assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 4 pontos altos. Essa é a minha segunda carreira. Fiz um ponto baixíssimo aqui, nesse primeiro. Agora, eu venho dentro do espaço, faço um ponto baixíssimo e subo uma, duas correntes para dar altura do ponto alto e mais duas correntes de espaço. Laço, dentro do espaço, novamente, eu sempre vou fazer assim, dentro dos espaços. Um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. E aqui onde eu tenho os pontos altos, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Indiferente quantos pontos eu tenho na carreira anterior, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto. Dessa forma, aqui no espaço das duas correntinhas, eu faço um ponto alto também, duas correntes de espaço e volto aqui no mesmo espaço e faço um ponto alto. Então, nessa carreira aqui, eu tenho as duas correntinhas. Nessa carreira, eu fico com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Então, sempre vai aumentando de 2 em 2. Aqui eu iniciei com 2, 4, nessa carreira 6, na próxima 8, 10, sempre de 2 em 2 vai aumentando. Então, aqui eu fiz o ponto alto no espaço. Aqui eu trabalho ponto alto sobre ponto alto. Dentro do espaço, ponto alto também. Ficou um bloco de 6. Duas correntes, venho no espaço, ponto alto, e vou repetir esta mesma sequência, ponto alto sobre ponto alto, no espaço um ponto alto, duas correntes, novamente no mesmo lugar, um ponto alto, e trabalho esta mesma sequência até chegar aqui no final, ao retorno. Então, aqui eu finalizei essa carreira, então, sempre vai ser desta mesma forma. Lembra que eu subo aqui, eu faço ponto baixíssimo, subo duas correntes para dar o ponto alto e faço mais duas correntes de espaço. Eu finalizei aqui sobre o último ponto alto, com ponto alto, e conto aqui uma, duas correntes. Nessa segunda, eu coloco um ponto baixíssimo para finalizar a carreira. Sempre vai ficar dessa forma aqui. Eu finalizo no segundo. Venho para dentro do espaço e faço um ponto baixíssimo. Subo novamente uma, duas correntes para dar altura do ponto alto
e mais 2 correntes de espaço. Laço, venho para dentro desse espaço e trabalho um ponto alto. Então, aqui dentro do espaço sempre vai ficar dessa forma: ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Nesses pontos, eu trabalho ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto no espaço, ponto alto, 2 correntes e no mesmo espaço, um ponto alto. Então, essa vai ser a repetição. Então, nessa carreira, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos em cada grupo. E aqui, 2 correntes, inicio ponto alto, ponto sobre ponto, no espaço, um ponto alto, 2 correntes, até chegar no final. Finalizando, então, essa carreira, é importante que você vai fazendo e para essas partes aqui, esses espaços, você vai passando a mão, vai ajeitando ele para ele não ficar torto, ele não ficar assim, repuxado para um lado. Então, o ponto tá vindo para esse lado, você passa a mão pro lado contrário, vai assentando os pontos para ele ficando o mais reto possível, essa parte que fica mais bonito também, ó. Tá tombando para esse lado, eu vou passar a mão sem esticar para esse outro lado aqui, ó. Vou assentando os pontos. Finalizando aqui, então, eu fiz o ponto alto sobre esse último. E para finalizar aqui, eu tenho um ponto baixíssimo, conto uma, 2 correntinhas. Nessa segunda, eu faço um ponto baixíssimo para finalizar a carreira. Para iniciar a próxima, então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, vou precisar de 6 carreiras. Então, inicio sempre no espaço com um ponto baixíssimo, 2 correntes para dar altura do ponto alto e mais 2 correntes de espaço. Laço, venho para dentro do espaço e faço um ponto alto. Laço novamente ponto sobre ponto. E aqui no espaço, novamente, ponto alto, 2 correntes, volto no espaço, ponto alto. Laço e trabalho ponto sobre ponto no espaço, ponto alto, 2 correntes, um ponto alto por toda a volta. Então, essa carreira eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos para cada bloco, né? Para cada grupo, fica um total de 10. E aqui no espaço, né? O ponto alto, 2 correntes, ponto alto, contando com esse ponto alto do espaço, total de 10, com esse outro aqui desse outro lado. Então, vai ser a mesma repetição por toda a volta. Faço aqui, quando estiver finalizando, o retorno. Finalizando aqui, eu fiz o ponto alto sobre o último, conto 1, 2 no segundo, na segunda correntinha, um ponto baixíssimo. Para fazer a última carreira, vai ser a mesma repetição. Então, eu entro com a minha agulha no espaço, faço um ponto baixíssimo, 2 correntes para dar altura do ponto alto e mais 2 correntes de espaço. Laço no mesmo espaço, um ponto alto e trabalho aqui ponto alto sobre ponto alto, no espaço ponto alto, 2 correntes, ponto alto, ponto sobre ponto por toda a volta. Eu faço essa repetição. Quando estiver finalizando aqui, eu vou fazer o arremate, mas eu volto para mostrar como fica. Finalizando aqui, eu fecho com um ponto baixíssimo. Tenho aqui, né, a segunda correntinha, fecho com um ponto baixíssimo, como é a minha última carreira. Eu vou alongar, aqui eu corto e depois eu faço o arremate. Você pode estar fazendo com agulha mesmo, aqui na parte do avesso, passando entre os pontos. Você pode estar fazendo com agulha de tapeçaria, conforme você é acostumada a fazer a finalização. E aqui você vai passando a mão, vai assentando os pontos para essa parte que ficar o mais reto possível aqui, ó. Pode até fazer assim, para ele ficando mais retinho. Uma leve alongada e tá finalizado o nosso motivo aqui para fazer
peças que você desejar, pode fazer trilho, centro de mesa. Eu vou estar ensinando como faz também o tapete, fazer a costura do tapete hexagonal. Então, está finalizada a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui o seu like, deixa a sua sugestão de videoaula aqui para o canal, tá bom? Então, até a próxima aula.